Inteligência artificial, um termo criado para uma simulação de inteligência humana. O que é isso, simulação de inteligência humana? O computador imita a inteligência humana. Então, a palavra inteligência artificial vem daí, dessa imitação da inteligência humana. Eu não acredito em uma consciência parecida com a humana em um computador. Em outro tipo de consciência eu acredito. Assim como eu acredito que a parede tem outro tipo de consciência. Você me acha louco? Foda-se. Tá. Então, assim, pra mim o nível de consciência de computador é como o nível de consciência de uma parede, entendeu? De um pedaço de madeira. Que eu acredito que existe sim essa consciência. Que é muito diferente da nossa consciência humana. Inclusive, o nosso corpo, nossa matéria em geral, teria isso. Por que eu não acredito que o computador vai ter uma inteligência igual ao humano? As pessoas pensam que o computador vai imitar o cérebro, porque assim, ele vai estar programado para aquilo, e as pessoas pensam como se o nosso cérebro tivesse programado. Isso é um grande erro. Por que é um grande erro? As pessoas têm um pensamento positivista que é assim, que o cérebro funciona como uma matéria que causa um processo de pensamento para cada reação cerebral. Quer dizer, cada coisa que acontece no cérebro tem uma consequência que é um pensamento. Mas isso não pode ser provado. Quando os cientistas vão, entre aspas, ler pensamentos, que não é possível ler pensamentos, mas existe uma arrogância extrema que faz talvez certos cientistas acharem que podem ler pensamentos. Eu não sei se eles acham isso, mas a mídia, por acaso, passa como se os cientistas já pudessem ler pensamentos. Que é o seguinte, eles pegam lá, detecta as ondas cerebrais lá, fala, a pessoa tá pensando em comida, por exemplo. Cadê a leitura? Isso é ler pensamento? Isso não é ler pensamento. Ele sabe o assunto que a pessoa tá pensando. Então, você pega assunto e pensamento, olha. O pensamento, ele faz parte de uma classe que se chama assunto. O assunto é uma classe. Existem vários pensamentos que incluem uma determinada classe de assunto. Assunto alimentação, por exemplo. Existem vários pensamentos sobre alimentação. De repente pode ser até infinitos, não sei. Não é possível contar isso. Mas enfim, pertence à classe alimentação. Não importa se são finitos ou infinitos. Se você pegar vamos fazer uma analogia. Adão pertence à classe ser humano. Então vamos falar, Deus criou Adão. Deus criou a classe ser humano, assim, literalmente foi lá que criou a classe? Não, ele criou Adão. Como consequência, ele criou o ser humano, porque Adão é um ser humano. Se você cria alguém, você está criando essa classe. Porém, não tem como simplesmente ele criar a classe. Isso é só uma força de expressão. Literalmente, diretamente, ele não cria um ser humano, ele criou Adão. Ele não tem como, Deus só criou um ser humano. Não se cria uma classe. Você criou um indivíduo. É indivíduo que se cria. Então, assim, a classe não é uma coisa ali, entendeu? O pensamento é a coisa, o assunto é a classe, não é a coisa é o pensamento. E o que a ciência consegue saber que a pessoa está pensando através das ondas cerebrais dela, de uma atividade no lóbulo frontal ou no lóbulo occipital? O assunto do pensamento. Por exemplo, lá no lóbulo occipital, o assunto é visão. Lógico que assunto agora está sendo uma palavra meio enjoada, mas não preocupa com a palavra, se preocupa com a ideia. Você tem que sentir isso, não há palavras que possam expressar de maneira exata isso. E está lá no lobo frontal, pensamento abstrato tal. Mas você não sabe o que o sujeito pensa. E mesmo que soubesse, você sabia assim, o sujeito pensou uma frase, vamos supor que você sabe o que ele pensou. Porque eu vi na internet um negócio lá de tecnologia que bota o negócio na boca da pessoa, quando a pessoa pensa na palavra, o músculo dela mexe um pouquinho e pela tecnologia sabe a palavra. Mas você não leu o pensamento, você sabe qual é a palavra, mas você não pegou lá a palavra, entendeu? O pensamento, você não entrou lá no pensamento da pessoa, entendeu? Então, continua estando nessa questão do assunto, não levando a palavra assunto ao pé da letra. Porque o pensamento em si você não captou, você sabe que é aquela palavra, mas você não pegou lá o pensamento. Entendeu? Você sabe que o pensamento tem aquela palavra lá no pensamento, mas você não captou igual quem está pensando. Você não pegou lá o pensamento dele lá, que a pessoa pensa com a vozinha dela, e toda a origem do pensamento e tudo mais. É muito difícil de explicar isso. Então o computador ele tem um algoritmo, e esse algoritmo é o que pode ser captado. Da mesma maneira que o assunto do cérebro pode ser captado. Então você tem o cérebro e o assunto.
o que pode ser captado no cérebro? Assunto, do computador, algoritmo. O pensamento é o que não pode ser captado. E no computador, o que seria consciência do computador? Que a consciência do cérebro é o pensamento, não é o assunto. A consciência do computador é algo que a gente... não é o algoritmo, é algo que, assim... sei lá. É algo incaptável, ninguém sabe. Pensamento a gente sabe porque a gente vê o nosso pensamento por dentro. A palavra ver aqui também não é literal. Entendeu? Eu tô vendo o meu pensamento. Não é literal a palavra ver. Da mesma maneira que a palavra assunto, eu não tô usando no sentido literal. Simplesmente você precisa entender o que eu tô falando. Não tem como eu te explicar de uma maneira exata. Você precisa ter um entendimento interno para você entender o que eu tô falando. Se o ser humano nasce uma tábua rasa, o ser humano é burro e não vai entender nada. Ninguém nasce uma tábua rasa. A gente já nasce com pré-conhecimentos. Caso contrário, a gente não seria capaz de aprender nada. Como é que eu vou te explicar isso se você não tem um pré-entendimento? Não existe palavras que possam explicar o que eu quero explicar de uma maneira exata. Eu posso falar umas palavras não literais e esperar que você já tenha um conhecimento anterior dentro de si. Eu não posso dizer nada se não tem. Eu tenho que esperar que tem. Então é isso. Isso entra até no assunto de você falar que um ser humano é superior ao outro. Porque ser superior ao outro é uma questão de pensamento. Através do pensamento você decide o que é ou não superior. Não tem como você estudar o pensamento, você destrinchar ele lá, sabe, diretamente. Quando o psicólogo vai estudar lá, ele estuda o comportamento da pessoa, ele vê a pessoa agindo, ele vê o que a pessoa está falando, ele jamais lê o pensamento. Então você sempre estuda de maneira indireta. Não tem como você estudar de maneira direta, de tal forma que você entenda tão perfeitamente o pensamento, para saber qual que seria o jeito certo de determinar qual pessoa é superior à outra. Não tem como você fazer isso. Não dá pra você saber as qualidades mentais de uma pessoa, porque você não lê o pensamento da pessoa. O teste QI, ele avalia o comportamento. Tipo assim, a pessoa selecionou a opção tal, a letra A da questão 1 do teste QI. Então você tá vendo o comportamento da pessoa. Você jamais pode ler o pensamento dela.